Boa tarde, mais uma sexta Reafro. Estamos realizando este dia 4 de dezembro de 2020, uma sexta Reafro não diferente, mas eu diria que um tanto especial porque estamos fazendo hoje o lançamento nacional de uma obra muito importante, de um autor debatido muito relevante para a história econômica, política, social e cultural do nosso país, que é o economista Celso Furtado, e também revisitada numa perspectiva bastante inusitada, bastante inédita, por um importante economista também, que é o nosso professor Elias de Oliveira Sampaio. E a Reafro tem um imenso prazer de fazer esse lançamento nacional, né? Só que, como, em geral, toda a obra, né, em particular as obras que vão ganhando relevância, junto com elas vem uma história, ou vem histórias, né? E a obra que nós estamos tendo o prazer de lançar hoje aqui na Reafro também tem uma história certamente da produção acadêmica, da pesquisa, que o professor Elias vai poder nos falar, mas tem também um pouco da história de como que nós nos encontramos, né? E aí, particularmente, quero aqui contar um pouquinho da caminhada, né, que o professor Elias e eu tivemos em relação à produção, né, dessa belíssima obra que nós aqui hoje vamos poder dialogar e conversar. Rigorosamente, a gente já se conhece um bom tempo, porque, como diz a história nossa de negras e negros no Brasil, e também por sermos pesquisadores, militantes, acadêmicos, a gente, por alguma razão, vai se encontrando. E mesmo porque eu estou no Sul, em Santa Catarina, o Elias está na Bahia, Salvador, né? E o que parece distante para nós pode, às vezes, ser muito próximo, né? E muito, enfim, as distâncias, elas diminuem significativamente quando a gente tem muita coisa em comum, como nós temos. Ele foi secretário de promoção da igualdade racial no estado da Bahia. Eu fui secretário executivo no Ministério da Promoção da Igualdade Racial nos governos Lula e no governo Dilma. Fui subsecretário também de Ações Afirmativas nesse período. Sou sociólogo, né, e arqueólogo, ele é economista, né, mas somos ambos professores, e tivemos a grata felicidade de nos encontrarmos justamente no período que eu estava coordenando projetos junto ao Sebrae Nacional, e como um dos resultados destes projetos, né, foi justamente o desenvolvimento de um programa que inaugurou seguramente o momento mais rico, eu diria, do debate sobre as pequenas e microempresas, os empreendedores negros e negros no país, né? Nós, até 2014, 2013, 2014, não tínhamos ainda informações tão preciosas e tão importantes em relação a esse conjunto, né, imenso, que soma mais da maioria das representações das micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais, que são negros e negras, mas isso era absolutamente desconhecido, né? E o que pode parecer estranho para muitos e muitas, mas não se sabia, nunca tinha sido desagregado esses dados, e quando, na oportunidade, o Sebrae Nacional, e quando estávamos lá, e participamos desse momento, desse processo, desagregamos esses dados, foram desagregados, né, pela equipe econômica do Sebrae,
e se revelou que a população negra, a trabalhadora, nas micro e pequenas empresas, tinha uma representação, na época, na primeira amostragem, de 49,6%, e depois, né, ao passar dos anos e acompanhando as séries históricas, nós passamos a constatar em 2015, 2016, e hoje representamos 56%, talvez um dos poucos lugares onde a população negra tem representação muito equivalente ao que ela representa do ponto de vista populacional, e de uma forma mais altiva, né, e não, às vezes, pelos dados da violência, pelos dados da pobreza, pelos dados, né, daquilo que é tão conhecido do nosso racismo estrutural. Mas, por esta razão, também, nós nos encontramos nos seminários nacionais. Eu tive o prazer de ter produzido mais de 20 oficinas técnicas nacionais em todo o país, para justamente juntar melhores os dados, juntar melhor os dados e juntar as melhores informações possíveis, né? E depois abrimos seminários que teve uma participação extraordinária de mais de 2.000 pessoas, negras e negros, né, dos pequenos negócios, né? Seja da informalidade, ou os já formalizados, mas esse era o ambiente. E aí, no seminário da Bahia, nós, quando estávamos organizando, eu propus que o professor Elias pudesse estar na nossa mesa, isso foi em 2015, e para discutir exatamente o que tinha me chamado muita atenção. Eu já tinha me aproximado dos trabalhos acadêmicos, das pesquisas do professor Elias, e ele falou exatamente sobre a questão da mão de obra da população negra no período do século XIX e início do século XX, a partir, né, da produção de um clássico da literatura acadêmica e econômica, que era o Celso Furtado. E foi a partir dessa manhã, né, na Bahia, em Salvador, que nós passamos a cada vez mais estreitar nossas relações do ponto de vista da produção, e que eu organizei um livro, exatamente falando sobre a questão do desenvolvimento e o afroempreendedorismo no Brasil. Ele nos brindou com um extraordinário texto falando exatamente sobre a questão da mão de obra. E depois continuamos a fazer contatos e continuamos as nossas conversas bastante animadas e frutíferas, e tive notícia depois já, né, da obra que ele tinha produzido. Eu estava no México, na Cidade do México, na Universidade da UNAM, fazendo justamente uma parte da minha pesquisa que é sobre as outras economias, né, e as economias, principalmente discutindo o conceito de economia comunitária e popular, né, a partir da perspectiva de raça e gênero, e também a pesquisa imensa que nós estamos concluindo, junto com meu parceiro aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Jacques Mick, que é justamente sobre a questão da informalidade, raça e gênero, e a interseccionalidade e as desigualdades regionais, né, que concluímos o relatório, inclusive, essa semana fizemos uma apresentação ontem, junto à equipe da Fundação Perseu Abramo e as universidades parceiras que estão conosco nessa pesquisa, já está em andamento há mais de um ano. Mas por que eu conto essa história, né? Foi exatamente quando ele me encaminhou a obra, que eu estava na Cidade do México, lá naquela manhã fria, ele aqui no calor, né, da Salvador, São Paulo, da Salvador, Bahia, e eu fiquei muito impressionado ao ler o conjunto dos textos, e mandei um abraço negro para Elias, né, e com isso se tornou um pouco da apresentação que a gente fez do livro, e continuamos a perseguir exatamente o lançamento, os debates públicos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e assim por diante, programamos, organizamos, mas como na ciência tem a predição, mas não é possível você saber o que vai acontecer, né, exatamente, veio a pandemia. Então, nós não conseguimos fazer o lançamento
público, ao vivo, que a gente teria presencial, que nós teríamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e também, né, junto com toda a militância, principalmente ativistas do movimento negro, não conseguimos fazê-lo, mas não deixando nos vencer pela epidemia e pela essa forma devastadora com que a gente está enfrentando a Covid-19, marcamos, né, esse nosso encontro virtual, e também somos parceiro no GT Brasil 2020, né, e já participei de outras atividades também sou parte integrante, né, desse grupo, dessa equipe, desse coletivo, mas marcamos para fazer esse grande lançamento nacional e que foi também acolhido pela direção, a coordenação executiva, a diretoria executiva da Reafro. Então, com isso, eu quero dizer que a história do lançamento tem um gap aí, né, uma parada que foi exatamente ali entre janeiro e fevereiro, que nós tínhamos previsto, porque o Elias viajou para os Estados Unidos, eu estava no México, voltei exatamente por conta das imposições, né, sanitárias do Covid, e tínhamos marcado mais para adiante, um pouquinho mais para adiante, abril, maio, por aí, quando ele estaria retornando dos Estados Unidos, que foi forçado também a voltar um pouco antes, né, por conta de tudo que a gente está vivendo. Mas, meu caro Elias, então é isso, meu grande amigo, eu quero dizer o imenso prazer que a Reafro tem de fazer esse lançamento nacional, de cumprimentar demais a professora Helena, também sei que ela vai contar uma história, porque o Elias me comentou um pouco, e dizer que os ensaios sobre a questão da mão de obra, o subdesenvolvimento e as desigualdades raciais na formação econômica do Brasil, nós vamos fazendo dele cada vez mais um clássico, porque é, sem dúvida alguma, uma obra potente que nós temos para discutir não só no ambiente acadêmico e dos interessados no tema, né, das relações raciais, da economia, mas vai se tornando uma referência importante para a gente compreender o que foi um pouco a história da escravidão, da mão de obra, dos escravizados, e principalmente as abordagens, né, e o quanto de equívocos também, de leituras, às vezes, distorcidas que se fez num determinado momento, e que precisa, evidentemente, cada vez mais a gente colocar esses temas, né, e particularmente os desafios que nós temos contemporâneos na ordem do dia, né, e deixar, por fim, dizer que o mês de novembro no Brasil, para nós, ele é marcado também por tragédias, mas também por lutas e resistências. A Reafro fez um 20 de novembro extraordinário, homenageando o ontem e o hoje, né? E nos emanamos aí todos em torno dessas lutas que estamos enfrentando para debelar cada vez mais o nosso racismo estrutural e a violência que tem sido acometida à população negra e os trabalhadores negros no Brasil. Então, meu caro professor Elias, quero que você se apresente e, por fim, nós fazemos o nosso grande lançamento nacional. Aí, professor, meu querido, um abraço. Nogueira, obrigado pelas suas palavras, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo da Reafro, boa tarde a Helena, é um prazer enorme me reencontrar novamente com a Helena. Nós nos encontramos no Seminário Internacional sobre Celso Furtado, onde ela fez a gentileza de me convidar para tratar dessa questão. E aí eu estava aqui ouvindo a história, eu estava aqui ouvindo a narrativa de Nogueira, e aí eu tenho pensado o seguinte, esse livro ele já tem uma história dele própria, né? O livro já tem a história dele própria. E também estou refletindo muito, viu, Nogueira, para a gente... Eu até tenho comentado isso em outras situações que nós temos feito. É engraçado como essa pandemia ela criou algumas restrições, mas, ao mesmo tempo, ela aproximou, né? Ela nos aproximou de alguma forma. Porque, por exemplo, esse lançamento hoje, se nós tivéssemos feito como nós tínhamos programado em abril, eu deveria estar lá em Santa Catarina falando sobre isso.
Agora, no nosso caso aqui, eu estou aqui em Salvador, você está em Santa Catarina e a Helena está no Rio de Janeiro. De certa forma, isso amplia um pouco, do ponto de vista espacial, digamos assim, a margem de discussão, né, que nós podemos fazer. E mais do que isso, como nós estamos transmitindo via YouTube, isso vai ficar gravado e vai virar algo que vai ficar aí para um tempo que a gente não sabe, vai ficar eternamente, porque vai ficar nas redes, vai cair no cyberspace, como se fala, e a gente não sabe o futuro disso, né? Quer dizer, é um futuro muito distante. Então, de certa forma, eu acho que eu sou um cara, eu não sou tão otimista, mas eu também não sou pessimista, né? Eu sou meio aquele cara do copo meio cheio e meio vazio, mas para mim o copo está sempre meio cheio, nunca meio vazio. Então, apesar desses percalços, eu acho que a gente está tendo a oportunidade, talvez, de ter uma ampliação, desse debate sobre o papel dos negros na obra, como foi que Celso Furtado via isso, e qual a interferência disso, né? Não só no pensamento do Celso, mas como isso interferiu, e esse é o debate que eu tenho trazido, né? E como isso interferiu no modelo de desenvolvimento pensado para o Brasil. Essa é que é a questão. E aí eu aqui estou vendo, o Gustavo está dizendo que está em Londrina, né? Imagina, quer dizer, a gente está fazendo aí um tour pelo Brasil a partir da telinha, né? A telinha do computador, que foi uma restrição, foi uma contingência da pandemia, mas que, ao mesmo tempo, isso amplia. Então, a primeira coisa que eu queria falar é essa história do nosso copo meio cheio, nesse processo que o Nogueira acabou de descrever. A outra coisa é dizer o seguinte, foram duas pessoas muito importantes no início desse trabalho. E aí fazer uma correção. Nós não nos encontramos, não foi em 2015 não, Nogueira, foi em 2012. Nós nos encontramos em 2012, 3 anos antes, porque em 2014 foi quando saiu a publicação do livro de Afroempreendedores. E nós tivemos um encontro aqui, e isso eu já estou narrando um pouco da minha perspectiva, e isso é bom também que a Helena está lá no livro, mas a Helena também participe disso ao vivo. Nós participamos aqui de um evento no Forte da Capoeira. Sim. Foi um evento aqui feito pela CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras, né? Eu fui convidado pelo Gilberto Leal, que é o coordenador da CONEM, é um grande amigo nosso, militante, um ativista extremamente importante. Aqui já está aparecendo um Berenice de Belo Horizonte, ampliando ainda mais essa visão nacional desse trabalho. E aí o que é que acontece? Naquele encontro foi importante porque foi ali do debate que houve assim a primeira aceitação de transformar o que eu estava falando numa discussão nacional a partir do trabalho feito pelo Sebrae, de Nogueira. A outra pessoa foi o professor Nilo Rosa. Nilo Rosa, que, na época, nós fizemos um trabalho, eu publiquei também o primeiro artigo que eu publiquei, foi no encontro de pesquisadores, no Congresso de Pesquisadores Negros aqui da Bahia. Esse foi o primeiro momento, que são os primeiros momentos das discussões, digamos assim, mais amplas desse artigo, para além do que eu vinha discutindo em petit comité. Então, e é interessante duas coisas. E aí eu queria registrar essas coincidências que não são coincidências, que é o seguinte: primeiro, esse debate começa no Forte da Capoeira, que é algo extremamente importante para todos nós no Brasil, na Bahia em particular, e nos negros. Segundo, a gente está fazendo esse lançamento no dia de Santa Bárbara. Uhum. E, na verdade, é no dia de Santa Bárbara, que tem a ver com Yansan, né, que tem a ver com os raios e tempestades, né?
e em plena pandemia. Então, assim, e nesse exato momento, há 15, 20 minutos atrás, quem me ligou foi o Gilberto Leal, para tratar de outra história. Então, as coisas muito convergentes, o Gilberto, que há 8 anos atrás me convidou para uma fala, que foi quando eu comecei a tratar desse assunto com o Nogueira, e nós chegamos. Já o Gilberto que me ligou aos 30 minutos, 20, quase a gente já estava entrando aqui, eu tive até que desligar para dizer, Gilberto, eu vou entrar na live, depois a gente conversa mais, porque tem um assunto importante para a gente tratar de fato. Então, esse conjunto de coincidências, né, ele tem a ver com esse processo. Então, assim, o que eu quero dizer, em outras palavras, até para adentrar um pouco, e lá na frente vocês vão entender por quê, é que quem primeiro sentiu a importância dessa discussão, nada mais, nada menos, foram os pesquisadores negros que trabalham com a questão do desenvolvimento. E por que eu digo isso? Porque àquela altura, e eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente, àquela altura do campeonato, eu já tinha submetido esse artigo para a ANPEC, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, e a ANPEC nunca tinha aceitado. Como a ANPEC não diz porque não aceita os artigos, diferentemente, por exemplo, da ANPAD. A ANPAD tem lá os pareceres, a ANPOX tem os pareceres, você sabe por que foi que seu artigo não foi aceito. A ANPEC não faz isso, então eu já estava imaginando que ela diz, poxa, esse debate aqui que eu estou fazendo não tem nada a ver. Mas, na verdade, não era isso, né? Então, assim, eu tenho aqui uma apresentação e eu queria falar um pouco sobre o livro, né? Dar uma ideia geral do livro, e eu queria aqui dividir a tela, né? Com vocês, e para fazer essa apresentação, né? Aqui, eu queria ver se vocês estão vendo aí, direitinho, estão vendo? Conseguem ver? Estão vendo, né? Alô, eu não estou ouvindo vocês. Estão vendo? Ah, tá vendo. Estamos sim, a gente consegue ver sim. Então, para início de conversa, eu queria aproveitar esse momento, porque aqui eu já fiz os meus agradecimentos à Nogueira, como o papel importantíssimo que ele teve, mas eu queria agradecer também a algumas pessoas que também são representativas de instituições que foram muito importantes. Aqui na capa não está aparecendo, mas a primeira delas é o professor Reginaldo Santos, do NPGA da UFBA, que foi quem fez o prefácio desse livro. Ele foi meu orientador de doutorado, né? Ele desenvolve uma pesquisa no campo, com um grupo já há mais de 20 anos, no campo de administração política, e ele acolheu também esse projeto, inclusive foi a partir da coleção dele, da UCTEC. Esse livro faz parte da coleção dele, da UCTEC, e ele acolheu para que fosse publicado pela UCTEC. Então, além dele ter feito o prefácio e ser uma pessoa extremamente importante nessa discussão, principalmente no campo da gestão pela administração política, Reginaldo foi muito importante. Reginaldo, a professora Beth e os outros colegas lá do nosso grupo de administração política, que eu também faço parte. O professor Lívio Vanderlei, que fez a orelha do livro, tá certo? Também ele é o coordenador da pós-graduação lá da economia, né? Do doutorado e do mestrado lá da economia, aqui da Escola de Economia da UFBA. E também a gentil e muito profunda contracapa que foi escrita pelo professor Pedro Jaime, que é da FEI do ISPM de São Paulo. Né? O professor Pedro Jaime, ele foi muito importante nesse debate também, porque em 2017 ele foi um dos pareceristas de um dos artigos que eu escrevi a respeito do tema na ANPAD. Né? Então, ele conheceu a proposta do livro antes mesmo do livro estar pronto. Ele teve um papel parecido com o de Nogueira, parecido com o de Nilo Rosa, e foi muito importante, porque o texto que ele escreveu, dando parecer de aprovação para o meu artigo para apresentação na ANPAD de 2017, foi, assim, muito importante, porque eu saí do campo da economia, eu estava saindo do campo da economia, que ainda não tinha tido aprovação aqui no Brasil, não tinha tido aprovação, né? E
a ANPAD, no caso do Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração, o artigo foi aceito e um dos motivos dele ter sido aceito foi a forma que o professor Pedro Jaime viu esse debate. Então, eu queria agradecer a todo mundo, né, e dizer que foi assim, esse livro, ele já nasce com uma discussão interdisciplinar. Então, ele não é um livro apenas para o campo da economia, não é um livro apenas para o campo da administração, não é um livro apenas para o campo da sociologia, tá certo? E muito menos apenas para o campo da história, né? É um livro que ele já nasce dialogando com todos esses campos do conhecimento, mesmo porque a questão racial ela é tão complexa que ela não pode ser analisada apenas a partir de um ângulo, apesar de que o foco do meu debate seja a questão do desenvolvimento, das políticas de desenvolvimento brasileira, principalmente aquelas que foram pensadas a partir da intervenção de Celso Furtado. Mas qual é a centralidade disso, né? Ou seja, qual é a minha abordagem? A minha abordagem, ela tem muito a ver com essa perspectiva aqui, né? Que está na tela para vocês agora, mas tem muito a ver com a necessidade, tá certo? Da gente trazer para o debate sobre o desenvolvimento brasileiro que havia uma teoria racial própria e subjacente ao modelo de desenvolvimento que foi estabelecido no Brasil. Ora, e de onde é que surge isso? Isso surge por uma perspectiva minha da hegemonia do pensamento de Celso Furtado no modelo de desenvolvimento que foi aplicado no Brasil a partir principalmente da década de 60. Né? Ora, por que eu trago isso? Essa tela aqui, esse texto que eu estou mostrando para vocês, ele é do meu livro, mas se refere a uma fala de Furtado que eu retirei e rememorei da minha tese de doutorado. Nesse trecho dessa fala de Furtado, ele diz claramente que ele foi, na verdade, ele foi um interventor no GTDN, que funcionava no BNDE, mas que nunca tinha concluído seus trabalhos. Na verdade, o que eu gosto sempre de usar como referência, o GTDN, que foi o grupo de trabalho criado pelo governo Juscelino Kubitschek, que foi o primeiro governo no Brasil a estabelecer um mecanismo explícito, organizado de planejamento econômico, não à toa que foi no governo Kubitschek que foi criado o Ministério do Planejamento, que também não à toa foi o Celso Furtado, o primeiro-ministro do Planejamento. O GTDN, que foi criado no governo Juscelino, junto com outros grupos de trabalho para outras áreas, como a indústria automobilística e etc., este grupo de trabalho ele foi fundamentalmente criado pelo pensamento de Celso Furtado. Ele próprio se disse interventor no grupo. Então, o resultado do trabalho do GTDN e o que isso se desenvolveu, ele foi fundamentalmente parido da cabeça de Celso Furtado. E isso é importante porque, o que é que o GTDN dá origem? O GTDN dá origem, ele foi interventor, dá origem ao documento Uma Política de Desenvolvimento do Nordeste, ele dá origem a um Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, que o Celso Furtado é o diretor executivo, e, posteriormente, ele dá origem à SUDENE, onde Celso Furtado é o primeiro e mais importante superintendente. Ora, o que é que acontece? Tudo isso acontece no ano de 1959. No entanto, no ano de 1959, também, em janeiro, foi quando houve a publicação do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as ideias que estiveram por trás de todas as ações e intervenções políticas e institucionais que criaram o modelo de desenvolvimento do Nordeste do Brasil, que é, na verdade, uma etapa extremamente importante do modelo de desenvolvimento brasileiro, elas foram ideias que saíram da cabeça de Celso Furtado no mesmo ano
em que este Celso Furtado cria o seu livro clássico e mais importante, que orienta o pensamento do Brasil a respeito da formação econômica do nosso país. E isso não é uma coisa simples. Ora, por que não é uma coisa simples? Por um detalhe que a maioria das pessoas não atentaram ainda para isso, que é o seguinte: no livro Formação Econômica do Brasil, existe uma parte desse livro, um capítulo que trata da economia de transição para o trabalho assalariado, onde Celso Furtado ele aprofunda o debate sobre aquilo que ele chama o problema da mão de obra. E esse debate, ele separa esse debate em 4 partes. Primeiro, onde ele discute a questão da oferta interna potencial, discute a imigração europeia, discute o que ele chama de transumância amazônica, que foi o período que muita gente se transferiu do Nordeste para a região amazônica, e, finalmente, ele discute a questão da eliminação do trabalho escravo. O que é que tem importante de tudo isso? Veja, primeiro, a ênfase que ele dá à questão do que ele chama de problema de mão de obra, ela chega, no final dessa parte 4, a um conjunto de conclusões que, na minha opinião, esse conjunto de conclusões, longe de ser apenas uma etapa conclusiva desta parte 4 do trabalho de Furtado, ou seja, de formação econômica do Brasil, esse conjunto de conclusões, na realidade, é a essência do pensamento de Celso Furtado sobre o significado e o papel dos negros na formação econômica do Brasil e no processo de desenvolvimento. Isso está aqui, ó. Esse trecho que eu estou mostrando para vocês agora, do livro, esse é o trecho do livro que eu usei na minha época de graduação, o que significa que esta questão ela me acompanha há 30 anos, e não apenas os últimos 8 anos. No entanto, foi nos últimos 8 anos que eu consegui sistematizar tudo isso que estava na minha cabeça no período anterior, e trouxe isso para o debate, que é o que eu estou fazendo a partir deste livro. Não precisam ler isso tudo, porque eu sintetizei as ideias principais, as conclusões principais que o Furtado teve a respeito do que ele chamava de o problema da mão de obra, tá certo? Na economia de transição para o trabalho assalariado, que, olhando essas conclusões dele, nos chama muita atenção. E foi isso que orientou e tem orientado todo o meu trabalho. O que é isso? Eu estou chamando de teses raciais subjacentes às afirmações de Furtado. Ou seja, na verdade, Formação Econômica do Brasil, ele não é um livro apenas de história econômica. Ele é um livro de história econômica que encerra, que traz no seu âmago uma teoria racial subjacente ao pensamento de Celso Furtado, que, por sua vez, foi o pensamento que orientou as principais estruturas de planejamento brasileiro nascido a partir da década de 1960. E quais eram essas teses? Primeiro, a distribuição de renda em favor dos trabalhadores negros na região do café trouxe efeitos negativos sobre a utilização dos fatores devido ao aparelhamento dos descendentes de escravos para responder estímulos econômicos. Observem que eu estou colocando em negrito frases que não são frases ditas por mim. Isso está lá no livro. Outra frase importantíssima. Os descendentes de escravos não compreendiam o processo de acumulação de riqueza. Os descendentes de escravos possuíam um desenvolvimento mental rudimentar. E ele ia mais adiante. Esse reduzido desenvolvimento mental foi a causa de sua segregação após a abolição, o que retardou a sua assimilação e entorpeceu o desenvolvimento econômico do país. Por toda a primeira metade do século XX, a grande massa de descendentes da antiga população escrava continuará vivendo dentro do seu limitado sistema de necessidades, cabendo-lhes um papel puramente passivo nas transformações econômicas do país. E, por fim, tem a grande, talvez a mais profunda, importante e grave afirmação, que é uma tese, que era que os ex-escravizados, por regra,
e seus descendentes, os ex-escravizados e seus descendentes, por regra, possuíam uma preferência pelo ócio. Ora, vocês observem, isto aqui está escrito no momento em que Celso Furtado conclui a sua análise sobre o que ele chamou de problema de mão de obra, ao fim dos 4 capítulos que ele discute esta questão no livro Formação Econômica do Brasil. E isso não é algo para se deixar apenas como um parágrafo. No início desse debate, muitas pessoas, ao abordarem os meus textos sobre isso, sempre traziam a seguinte questão: não, mas isso você está tratando apenas de uma parte do livro, uma parte, inclusive, uma parte menor do livro. E eu dizia, não, não é isso. Essa parte ela é central, porque, a rigor, o que está descrito nessa parte é que o subdesenvolvimento brasileiro, até a década de 50, pelo menos, se devia única e exclusivamente a uma certa inadequação dos trabalhadores negros saídos da escravidão, ao fim do regime escravista, ao processo de acumulação capitalista que se deu no Brasil a partir do final do século XIX, especialmente na lavoura do café. Mas não era só isso, não. Isso é a parte mais grave. O conjunto de artigos que vocês vão ler no livro, os 4 artigos, vocês vão verificar que em cada um desses artigos existem elementos que mostram que estas teses subjacentes, junto com outros aspectos, ele é a centralidade da compreensão do que se chamou de formação econômica do Brasil. Tá? E aí, eu volto para a capa do livro, mas para aqui dissecar um pouco os quatro artigos, os 4 ensaios que fazem parte da obra completa. O primeiro é o que Nogueira já citou. Esse primeiro ensaio, Subdesenvolvimento e Exclusão Racial, uma abordagem sobre a questão da mão de obra em formação econômica de Celso Furtado e os seus efeitos sobre as políticas de desenvolvimento brasileiro. Esse artigo ele é de 2012 e ele foi publicado, várias versões dele foram publicadas em vários lugares, mas a versão que eu escolhi estar no livro é a versão que foi publicada pelo livro que foi coordenado por João Nogueira. E por quê? Porque esse livro era um livro de publicação nacional e que trazia o debate sobre a questão do empreendedorismo negro. E eu achei que era de fundamental importância trazer esse livro, exatamente, eu sou um dos articulistas desse livro, e eu achei importante porque era necessário trazer para a discussão que o nosso processo de desenvolvimento e o debate sobre o nosso processo de desenvolvimento, ele tinha um viés racista a partir de compreensões equivocadas sobre como o negro participava no mercado de trabalho, e não só. Ora, o negro não participou apenas da economia brasileira, mesmo durante o período escravocrata, apenas como mão de obra. Mas a forma como isso foi entendido na principal obra, no clássico da economia brasileira, da segunda metade dos anos 60, a partir da segunda metade dos anos 60, era como se houvesse uma passividade dos negros em relação à participação na economia. Neste momento, eu quero dizer para vocês, a minha compreensão sobre todas essas questões colocadas no livro Formação Econômica do Brasil era apenas imaginar que havia contradições e tensões. Eu ainda não tinha claro de que, ao invés de haver tensões e contradições apenas, na verdade eu tinha clareza de que o que movia a essa incompreensão ou essa compreensão inadequada do papel dos negros, obviamente, era o caráter racista de como se observou a participação, a histórica participação dos negros no desenvolvimento brasileiro. Mas o que eu não tinha ainda eram os linhames teóricos e metodológicos para observar isso da forma que eu fui acrescentando nos outros artigos. Então, eu trouxe o primeiro debate como sendo tensões e contradições, e este era o texto que eu apresentava à ANPEC, sem ser aceito, tensões e contradições sobre a questão da mão de obra e formação econômica do Brasil. Então, este ensaio trabalhava fundamentalmente
esse aspecto da minha crítica. No entanto, depois desse primeiro ensaio, em 2017, eu tive um insight de encaminhar uma versão em inglês deste artigo, e aí, neste caso, eu tratei das questões das tensões e das contradições, mas de forma mais explícita, e mandei isso para o Encontro de Economistas do Canadá, que é a ANPEC do Canadá. Tá certo? Eu mandei esse artigo, eu não sei, quer dizer, não sei. Nós que temos, que acreditamos no invisível, como dizem os candomblecistas, tá certo? E a gente que acredita na ancestralidade, alguém me disse, olha, manda esse artigo para lá. E eu mandei o artigo. Para minha surpresa, um artigo que vinha sendo negado há 5 anos de ser aceito para apresentação na ANPEC, que era o principal encontro de economia no Brasil, foi aceito no encontro de economia do Canadá, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. O encontro de economia do Canadá, ele agrega mais de 600 pessoas do mundo inteiro. Não só economistas do Canadá, porque o Canadá é uma economia global. E aí você tem gente da China, do Japão, da América Latina, dos Estados Unidos, demais, até pela questão da relação deles. E isso me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção porque eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, quer dizer, aqui no Brasil demorou 5 anos para que alguém entendesse que era necessário levar essa discussão para o centro do debate da economia nacional. Mas lá os canadenses aceitaram, não tem problema, vamos lá fazer. Ora, isso me trouxe 2 questões que eu queria dividir aqui com vocês, que está escrito lá no ensaio. A primeira foi que, como foi uma versão em inglês, que foi traduzido por mim, com a ajuda de uma menina que é filha de uma grande amiga minha, está lá escrito no livro, Carol, que é a filha de uma amiga minha chamada Isabela, foi minha colega de doutorado. Eu tive a seguinte dúvida, eu digo, poxa, como é que eu vou apresentar um texto em inglês que tem um monte de citação do trabalho de Celso Furtado e eu não posso correr o risco de fazer traduções erradas do texto dele. Aí eu fui adquirir o livro Formação Econômica do Brasil, a edição de 1963. Na edição de 1963, me chamou a atenção 2 coisas importantíssimas. A primeira foi que o livro, a edição americana, não se chama Formação Econômica do Brasil, se chama O Crescimento Econômico do Brasil, uma pesquisa da era colonial aos tempos modernos. Isso me chamou a atenção. Eu digo, mas por que mudou o nome? Eu fui para dentro do livro, para ver se tinha mudado alguma coisa. Não, o livro é a tradução de Formação Econômica do Brasil, exceto seu título. Isso ficou apenas como uma curiosidade. No entanto, para além daquele tópico de formação econômica do Brasil, daquele tópico da mão de obra, eu chamo a atenção, já desde o primeiro ensaio, que tem uma parte, quando o Celso Furtado discute a questão da economia mineira no século XVII, século XVIII, se eu não me engano, ele tem uma parte que ele diz assim, e eu ia usar essa citação dele, portanto, eu ia usar a citação direta do livro e não fazer a tradução para não cometer um erro. Que ele diz que se não fosse o conhecimento técnico dos escravos africanos, não havia desenvolvido a economia siderúrgica em Minas Gerais. Isso me chamou a atenção no primeiro ensaio, porque eu usava esse argumento para dizer, ora, se os escravos tinham conhecimentos técnicos para mexer com ferro, com siderurgia, com metalurgia, como é que eles tinham um conhecimento, uma capacidade mental rudimentar para trabalhar na lavoura do café? Tá certo? Ou seja, que contradição era essa? Só que teve uma questão importante, mais importante. Quando eu fui ver a tradução para o inglês, eu verifiquei que lá em inglês a questão não era se não houvesse os conhecimentos técnicos dos escravos africanos. Não, em inglês, este trecho do livro está relativizado. Diz assim,
se não houvesse o conhecimento técnico de alguns escravos africanos. Aí eu pergunto, por que de uma distância de 4 anos, essa relativização do conhecimento técnico dos escravos africanos foi colocado no texto? Isso me chamou também a atenção. E é nesse sentido que a minha ideia começa a tomar a ideia de que há uma teoria racial subjacente ao debate sobre o modelo de desenvolvimento econômico implantado no Brasil, isso se aprofunda. E mais, é neste encontro do Canadá, em 2017, que eu me encontro com um doutorando chamado Nathan Canning, que, ao apresentar as minhas questões, ele nem estava na minha mesa, mas era um brasileiro que estava fazendo doutorado no Canadá e hoje é professor de Houston, que inclusive nos ajuda, também participa do nosso GT Brasil 2022, Bahia 2023, que nós daqui a pouco, 7 horas, inclusive, vamos ter reunião do GT. Mas dizendo o seguinte, o Nathan, quando eu trouxe essa questão, ele foi imediatamente assertivo e disse, Elias, por aqui, essa questão de Celso Furtado já está muito ultrapassada. O quente nesta análise é Nathaniel Leff. E me apresentou Nathaniel Leff. Não só me apresentou, como mandou para mim, a toque de caixa, as principais referências de Nathaniel Leff. E aí, no próprio ano de 2017, eu consigo escrever um artigo, que é o terceiro ensaio desse livro, que é Resposta a Celso Furtado, a questão da mão de obra em formação econômica do Brasil, à luz da contribuição de Nathaniel Leff. Ora, o que é que Leff traz de extremamente importante? Leff começa a escrever sobre a mesma problemática de Celso Furtado 10 anos depois de formação econômica do Brasil, a partir do início da década de 70. No entanto, sem fazer críticas diretas ao trabalho de Celso, ele traz alguns elementos que são frontais às afirmações de Celso. Primeiro, sobre essa questão racial, ele não homologa nenhuma dessas questões que Celso colocou. Segundo, ele traz 2 elementos fundamentais. O primeiro é que, subjacente àquela discussão da incapacidade dos negros se adequarem ao modelo de desenvolvimento pós-escravismo por causa da sua preferência pelo ócio e coisa parecida, o Nathaniel Leff, além de não homologar isso, ele diz o seguinte, por trás dessa questão, o que Celso Furtado queria trazer como argumento é que havia uma escassez de mão de obra. E essa escassez de mão de obra teria sido a causa da necessidade de imigração em massa no Brasil a partir do fim da escravidão. O que Leff diz que não faz nenhum sentido. Primeiro que não havia escassez de mão de obra, e aí ele apresenta dados econométricos e estatísticos para mostrar isso, diferentemente do que Celso apresentava. Celso falava, mas não tinha nenhum elemento empírico que comprovasse isso, a não ser a sua própria compreensão, a compreensão dele. E dizia que, mais do que isso, ele trazia como referência o fato de que os imigrantes que vieram para o Brasil terem sido os mais pobres dos mais pobres da Europa, foi uma decisão de caráter estratégico, né, da elite empresarial daqui, porque já que eles sabiam que iriam perder a mão de obra que não se pagava salário, que era a mão de obra escrava, eles queriam trazer aquela mão de obra que tivesse o menor nível de salário. Então, para funcionar como uma âncora salarial... Só tenho 3 minutos, é isso? Para funcionar como uma âncora salarial... Só tenho 3 minutos, Zé Nogueira? É isso que você está me dizendo? Então, vou tentar concluir aqui rapidamente. Para funcionar como uma âncora salarial, para que os lucros desta elite empresarial elas se mantivessem o mais próximo possível do período do escravismo. Tá certo? E o outro elemento que o Leff traz, que é frontal ao pensamento de Celso Furtado, é que a escravidão não era
apenas uma estratégia ou uma disputa de poder local fundamentada principalmente na região nordeste do país. É que a escravidão ela era ampla e restrita no Brasil, portanto, não tinha nada a ver com alguma disputa de poder regional. E, por fim, também a partir dessa minha ida ao Canadá, eu entro em contato com o trabalho, um dilema americano, de Myrdal, né? E a partir do trabalho de dilema americano, eu faço uma discussão. O trabalho de dilema americano foi feito nos Estados Unidos. É a discussão de Myrdal sobre como a questão racial criou causação circular acumulativa, ou seja, o círculo vicioso da pobreza, que muitos brasileiros, economistas, usam no Brasil como sendo algo que discute apenas a questão da pobreza. O Myrdal desenvolve isso a partir do estudo que ele faz de como o racismo impõe aos negros americanos a pobreza e a segregação. E eu trago isso num quarto ensaio, que é para confirmar de que não só havia uma tese racial por trás das ideias sobre o desenvolvimentismo brasileiro, principalmente aquela que partia da hegemonia do pensamento Furtado, mas que havia teorias alternativas que poderia trazer para o Brasil uma discussão mais apropriada sobre o porquê das desigualdades raciais e do subdesenvolvimento. Eu vou fechar aqui, que é para depois eu ter mais uma tela, mas eu posso talvez aprofundar depois, se der tempo, mas para dizer para vocês o seguinte: tanto o terceiro ensaio como o quarto ensaio, aí eles foram publicados na Ampec, finalmente, 5 anos depois. Tá certo? E por isso que eu trouxe essa linha de tempo, para vocês entenderem o porquê que esse conjunto de ensaios, ele se conforma, porque são um conjunto de ensaios que eles nascem de uma proposição no campo ainda do debate das entidades do movimento negro e também das entidades de pesquisa do movimento negro, mas ele é homologado nas instâncias e nas instituições de pesquisa e pós-graduação no Brasil, top, né? E por isso esse debate ele precisava estar condensado em uma obra só, para que as pessoas conseguissem ter uma ideia de como é que isso se deu. A última tela, já fechando mesmo, Nogueira, tomando mais uns 2 minutos apenas, quais são as questões fundamentais que o meu livro suscita e traz aqui para o debate que a gente precisa fazer, que esse debate já está avançado. Ou seja, isso aqui é uma fotografia de novembro de 2019. Hoje nós já temos muito mais avanços, digamos assim, teóricos, metodológicos sobre essa questão, que é o seguinte. Primeiro, as afirmações sobre a questão do papel do negro na virada do século de Furtado, elas não têm dado empírico, elas não têm nenhuma base teórica que justificasse aquelas conclusões dele a respeito do problema da mão de obra, tá certo? A outra questão é como seria possível resolver o subdesenvolvimento do país e do Nordeste em particular, quando o mentor das políticas de desenvolvimento possuía uma compreensão tão distorcida da realidade de parcela significativa da população brasileira e da maior parcela da população nordestina, foco principal do modelo de intervenção proposto por Furtado. Outra questão, o que impediu Furtado e todo o establishment e patrocinadores das teses estruturalistas sobre o desenvolvimento brasileiro nordestino de perceber o racismo e as profundas desigualdades raciais dele decorrente como elemento central e estruturador do subdesenvolvimento brasileiro? Por que o sueco Myrdal, aquele do meu quarto ensaio, não apenas percebeu isso em relação aos Estados Unidos, que tem apenas 13% da população negra, como a partir dessa compreensão aprimorou a teoria da causação circular acumulativa como elemento central às suas teses sobre o subdesenvolvimento? A outra, por que a maioria dos economistas brasileiros teimam em apresentar o dilema americano como um trabalho sociológico e muitas vezes até o próprio Myrdal como sociólogo, ao mesmo tempo que utiliza sua principal tese, a causação circular acumulativa, por exemplo, como um discurso econômico estruturalista, mas escondem da análise que esta teoria foi fundamentada a partir da compreensão de Myrdal sobre o racismo estrutural americano. Por fim,
Por que após 60 anos de formação econômica do Brasil e de Sudene, e especialmente neste centenário de comemoração do nascimento de Celso Furtado, seus seguidores ainda insistem em tratar o subdesenvolvimento brasileiro e do Nordeste em particular como se as desigualdades raciais não fossem o elemento crítico e causador primordial do subdesenvolvimento do nosso país e da sua região ainda mais pobre a despeito das políticas ali implementadas. Ora, é exatamente isso que as minhas questões são essas as questões suscitadas no livro, tá certo? São essas questões suscitadas no livro. Essas questões elas já têm um avanço a partir, inclusive, dos debates que nós fizemos, inclusive o debate lá na UERJ, em relação no trabalho de 100 anos do pensamento de Furtado, o trabalho que a gente vem desenvolvendo no nosso GT, Nogueira, aqui na Bahia, o trabalho que eu venho apresentando lá, como no meu trabalho de pós-doutoramento aqui na Escola de Administração, as discussões que eu venho fazendo no Brasil todo, e fiz várias discussões este ano, isso já avançou para uma coisa que agora eu posso, e vou dizer em primeira mão, para as pessoas entenderem o porquê de toda essa revisão bibliográfica, teórica e metodológica. Eu poderia ter voltado para Getúlio Vargas. Há coisas a dizer sobre o modelo de planejamento de Getúlio Vargas, que, inclusive, foi dirigido por um baiano chamado Rômulo Almeida, que, na minha opinião, Rômulo Almeida está para o governo Getúlio Vargas, como Celso Furtado esteve para o governo JK. Para mim, a mesma coisa. E aí eu vou dizer aqui em primeira mão qual é o grande debate. Nós precisamos revisar teórica e metodologicamente todas essas questões, não é apenas para criticar o Celso, nem taxá-lo de racista. Não é esse a minha objetivo. Meu objetivo é mostrar que os aspectos racistas subjacentes à abordagem de Celso Furtado trouxe erros técnicos, teóricos e metodológicos na abordagem do subdesenvolvimento brasileiro a partir da década de 60. E o mais grave é que isso vem sendo repetido nos últimos 50 anos, se contarmos de Celso, nos últimos 70 anos, se contarmos a partir de Getúlio Vargas. E é isso que precisa ser reestruturado, porque as instituições e o modelo de ensino no Brasil sobre o subdesenvolvimento brasileiro e as teorias desenvolvimentistas estão todas assentadas nessas estruturas institucionais e nessas abordagens. É por isso que nós temos que revisá-las e, mais do que isso, reestruturá-las para apresentar um novo modelo de abordagem do subdesenvolvimento do Brasil, onde o elemento, as questões raciais, o racismo e as desigualdades raciais são elementos centrais e estruturantes do nosso modelo de desenvolvimento. E isso não está sendo falado do ponto de vista de uma análise dos movimentos sociais ou da questão, digamos, ditas apenas por militantes. Isso está sendo dito e comprovado a partir da epistemologia que foi criada no modelo de desenvolvimento brasileiro. É esse o recado que a gente precisa dar e é isso que a gente precisa aprofundar. Muito obrigado, desculpem se eu avancei demais e um abraço. Maravilha, Elias, maravilha. Sempre ao final, há que se pegar forte a espada do Xangô, né? Sempre ao final, há que se fazer isso. Elias, ouvindo aqui, seguramente quem está nos assistindo vai sentir a necessidade de cada vez mais conhecer a obra, e por isso que depois nós vamos falar como adquiri-la. Em tempos de pandemia, como é que a gente faz chegar até as pessoas, inclusive autografada por você, né? E também a Reafro vai, além de fazer o lançamento junto, né, ao lançamento nacional, depois nós vamos criar e informar a venda do livro. Nós temos um estoque físico desse livro, nós vamos também disponibilizar para venda. Mas depois, ao finalzinho, a gente faz um fecho de comentários sobre a importância da obra e também a relevância do lançamento do dia de hoje. Mas eu quero agora passar para a professora Helena Rossi
para que ela possa também ter o seu tempo, né, de falar da obra. E esse tema importantíssimo. Um tema ele é importante justamente porque ele não nasce no momento do qual está se debatendo. É porque ele causou algo do ponto de vista histórico, né? E a teoria do subdesenvolvimento, a concepção do desenvolvimento brasileiro e, sobretudo, a negação de que a economia não tem nada a ver com racismo, foi o que uma espécie de garantidor para que a desigualdade se perpetuasse e que, ao fim e cabo, no século XXI, bastou dizer que seria suficiente combater a pobreza, né? Seria suficiente combater a pobreza. E aí, Elias, a gente deu um salto teórico, mas com Nogueira, tá no mudo. Mas não estava o tempo todo, não, né? Não, tá. Foi agora. Então, eu dizia exatamente que a desconstrução epistemológica que você fez referência, ela nos deu condições de olhar do ponto de vista da interdisciplinaridade, né? Não somente para aquilo que a economia negou e fechou os olhos ao longo do tempo, dizendo que, por si só, o desenvolvimento, por si só, né, o crescimento, por si só, garantiria o desaparecimento não só do racismo, que nunca reconheceram, mas, sobretudo, da pobreza. Mas, professora Helena, passo para você fazer as suas considerações acerca desse importante livro e também do nosso lançamento nacional. Por favor. Obrigada, Nogueira. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Elias pelo convite, é uma honra. Agradecer ao Nogueira, ao Marlon Rafael da Reafro. Me contar um pouquinho, né, como que eu conheci o Elias. Eu trabalho no NIBRAC, que é um núcleo de pesquisa em História Contemporânea da UERJ, onde eu trabalho com o professor Oswaldo Monteal, e a gente, desde o ano passado, vem pensando no Centenário de Celso Furtado, em realizar um congresso junto com a UERJ. E aí, esse ano, teve um momento de selecionar os economistas que a gente convidaria, então a gente foi fazendo algumas pesquisas de quem trabalha a questão do desenvolvimento no Brasil. E aí, nessa pesquisa, eu acabei achando uma espécie de resenha desses trabalhos do Elias, né, sobre esse diálogo que ele faz com o Celso Furtado. Eu li e achei super interessante, só que eu não tinha o contato do Elias, eu não conhecia quem tivesse. E aí eu lembrei que assim, as pessoas hoje estão nas redes sociais, então eu fui até o Facebook. E para mim a surpresa foi super rápido, porque a prima da minha mãe tem o Elias Sampaio no Facebook, a Iraci. E aí eu falei, caramba, minha prima conhece o Elias, então eu tenho que convidar mesmo esse professor. E aí eu convidei o Elias, ele aceitou. Foi um encontro maravilhoso que o universo proporcionou. Ele perguntou se eu queria ler o livro. Aí eu estava curiosa, queria mesmo ler, porque eu realmente não conhecia, dentro da economia, esse debate racial. Para quem não sabe, eu sou historiadora, sou professora de história. Então, na história, nas ciências sociais, a gente já tem algum debate sobre isso, apesar de ser ainda muito novo, né? Agora que, quando eu me formei, História da África, por exemplo, estava chegando aqui na universidade. Então, é razoavelmente recente. Só que na economia eu nunca tinha visto. Eu cheguei a trabalhar com economistas em outro momento da minha vida. E aí eu achei super interessante. Falei, nossa, eu quero ler. E aí ele me enviou. Posso garantir que chegou direitinho da Bahia até o Rio de Janeiro, até Jacarepaguá, que é o longe do Rio de Janeiro. E aí virou uma chave na minha cabeça. Né? Eu já tinha lido Celso Furtado, eu tinha debatido com os meus alunos, mas na história a gente já debatia essa questão, né, de como que ele não trabalha as fontes como historiador, né? Então a gente, quando conversa com os alunos, sempre conta isso, né, que apesar de ser um livro considerado de história econômica, para o campo da história tem as falhas, né, que o Elias acaba apontando no livro dele, que não tem o rigor metodológico que um historiador teria se estivesse no livro,
mas aí a gente releva porque é um economista e tal, e aí quando eu li o livro do Elias, ele inclusive traz um rigor metodológico, de história mesmo, né? Outro ponto muito bom do livro do Elias é que eu não sou economista, eu consegui compreender. Então, ele traz as questões complexas da economia, né? A gente sabe que aquilo ali é economia, não é história, mas eu consigo compreender e eu tenho certeza que uma pessoa que nem é universitária vai conseguir compreender, porque está muito bem explicado. O Elias, ele traz para a gente uma escrita fluida, uma escrita, ela é simples, mas ela não é rasa, ela é profunda, as análises estão complexas, mas ele é um excelente comunicador, inclusive queria deixar aqui, Elias, parabéns, é algo que até na história a gente tenta muito, né? A gente fala, pô, a gente tem que conseguir se comunicar com as pessoas de fora, e Elias consegue, é um economista que consegue se comunicar com as pessoas. E tem um ponto, eu como historiadora, né, achei muito bacana, que ele traz uma fonte, porque é muito comum, às vezes, a gente tenta colocar o sujeito no tempo histórico, né? Tipo, o Celso Furtado escreveu isso porque o racismo é estrutural e naquele momento ele racista era muito forte, e muitas vezes a gente acaba achando que ninguém fala de diferente. E o Elias vai e traz para a gente que em 55, antes de Formação Econômica ser escrita, já tinha autor falando diferente. Então, até para a historiografia, significa que existiam intelectuais já trazendo para a gente que o que o Celso traz tem falha. E essa falha não é só vista agora no século XXI. A gente consegue trazer que, sim, essa falha é uma falha desde aquele tempo, desde a década de 50, existiam intelectuais dizendo o contrário. Eu até separei aqui, deixa eu ver. Acho que eu tenho tempo para isso, não sei. Tá aqui na página 107, onde ele traz para a gente os autores Bastide e Fernandes, que escreveram em 55. Aos escravos foi concedida uma liberdade teórica sem qualquer garantia de segurança econômica ou assistência compulsória. Aos senhores e ao Estado não foi atribuída nenhuma obrigação com referência às pessoas dos libertos abandonados à própria sorte daí em diante. Então, só por essa passagem já derruba a tese de que o subdesenvolvimento é porque o negro está acostumado ao ócio, ao desenvolvimento mental. Então, em 55, isso já não sustentaria, né? E isso é muito importante até para o campo da história econômica. E eu, ultimamente, confesso que tenho levado a palavra do Sampaio por aí com as pessoas, porque eu já debatia desenvolvimento e Celso Furtado. Não que a gente deva jogar fora, né, o que o Celso escreveu, mas o que o Elias traz para a gente é de extrema importância, porque a história já vem explicando a questão do desenvolvimento, dos libertos, dos escravos, sociologia, mas a economia ela insiste realmente em abordar a pobreza e abordar os números, né? Os números, os modelos numéricos, os modelos econômicos, e aí o Elias está falando o seguinte, olha, não adianta, a gente não vai avançar no desenvolvimento econômico no Brasil se a gente não colocar no centro a questão racial. Então, a obra do Elias, ela traz para o Brasil uma grande contribuição, porque eu acho que a leitura desse livro e a leitura dos trabalhos de Elias Sampaio, elas precisam ser incorporadas à teoria econômica para que a gente finalmente consiga avançar de verdade no desenvolvimento econômico e social no nosso país. Então, o pensamento econômico do Brasil não pode se ausentar desse foco que o Elias traz para a gente, e eu acho, inclusive, muito importante que os estudantes de economia, de história e ciências sociais incluam nas suas leituras dialogando com o Celso Furtado. Gente, muito obrigada. Obrigado, professora Helena. Você, como professora, pesquisadora, historiadora, sabe perfeitamente que a história econômica do Brasil, e eu aqui lembrando de Caio Prado Júnior, lembrando principalmente dos grandes nomes que interpretam, né, a história do pensamento brasileiro,
e no campo também do desenvolvimento e da economia, e dizer que definitivamente não se justifica, né, não se justificaria, evidentemente, aceitar o desconhecimento, né, em regra, e, sobretudo, não se justificaria já pensando que nós estamos na metade do século XX, dos anos 50, e todo o debate, né, do racismo científico do final do século XIX não poderia, hipótese alguma, ser desconhecimento da elite intelectual brasileira, né? Então, não há erro de percepção. Assim, aquilo que o Elias falou em alto e bom som. É racismo no pensamento, na formulação do desenvolvimento do país, né? Então, isso é gravíssimo. As consequências, nós hoje apalpamos elas, não são somente os números, a vida das pessoas ficou completamente comprometida. E também, Elias, para deixar registrado aqui no nosso lançamento nacional dessa extraordinária obra, eu venho olhando com atenção as pesquisas feitas nos anos 80 e 90, onde o Carlos Rasenbalg foi importantíssimo, né? Ele e também o Nelson, o Vale, depois toda uma geração, nessa grande onda, né, da discussão contemporânea das relações raciais, e o esforço hercúleo que eles fizeram, sobretudo para mergulhar nos dados secundários, nas PNADs, né, naquele verdadeiro mundo dos números que se escondiam por trás da realidade brasileira, e conseguiram traduzir algo extraordinário, que agora nós já avançamos numa outra perspectiva aqui no século XXI, e por isso que eu falava de um salto, onde os intelectuais negros, os pesquisadores, homens e mulheres, estão, junto com os antirracistas, no campo da academia, sobretudo, e da luta concreta, fazendo essa mudança profunda, e por isso que nós estamos dando saltos extraordinários, mas com muita profundidade. Elias, nós estamos com 1h13 de live. Em geral, nós ficamos 1h30 no máximo. Eu vou voltar para você, fazer alguns comentários e também falar um pouco de como é que você está fazendo com que o livro chegue, né, como chegou para a professora Helena, seguro, né, e ela já está podendo desfrutar não só da leitura, mas também fazendo propagar as informações de conhecimento do livro. A Reafro, eu repito, vai fazer isso nacionalmente, nós vamos disponibilizar para que seja acessado e comprado o livro, mas eu quero que você possa fazer um comentário e também falar um pouco de como é que você está trabalhando com fazer o livro chegar, né? Porque é um lançamento, então é importante que as pessoas saibam disso. Fique à vontade. Bom, primeiro eu queria começando a agradecer a todo mundo por ter montado essa mesa, agradecer a você, Nogueira, mais uma vez. Você é parte desse processo, está registrado isso, e a gente não se cansa de falar isso várias vezes, como outras pessoas também. Agradecer também a Helena, que também, agora, depois desse ano, também faz parte desse processo, porque isso que eu disse aqui foi mais ou menos o que eu disse lá no Encontro Internacional do Celso Furtado, que está registrado para o mundo. Então, está lá, e esse legado é um legado que foi construído junto com a professora Helena. Olha, eu vou aproveitar uma fala aqui, uma fala do Odair, para aproveitar. Eu tô começando a achar, Nogueira, que toda vez que eu quiser falar uma coisa inédita, eu vou marcar alguma coisa com você, porque você acaba me dando sorte. Para trazer algumas questões que hoje eu me sinto muito mais à vontade para discutir e trazer e pontuar, vou falar a partir da fala do Odair, falar um pouco da fala da professora Helena e fechar isso nessa linha e depois dizer como é que faz para esse livro chegar na mão das pessoas. Olha, o Odair, e agradecer muito as pessoas, eu já vi que tem gente do Amapá aqui, tem gente de todos os lugares do Brasil, agradecer muito a todo mundo que está aqui, um beijo no coração de todos e todas, tá? O Odair está perguntando o seguinte: qual o papel do movimento negro brasileiro em função das abordagens explicitadas? E aí isso me permite fazer esta observação que hoje eu me sinto muito à vontade para fazer.
O movimento negro, ele continuou construindo a sua perspectiva. Eu não digo não só o movimento negro, o pensamento negro continuou desenvolvendo a sua perspectiva. O Nogueira acabou de citar o Rosenbaum e o Vale. As pessoas continuaram fazendo seu papel. Mas qual é a questão que eu faço questão de trazer? São duas as questões. Ora, nós não podemos nos enganar em imaginar que isso que muita gente hoje está falando de racismo estrutural, primeiro que isso é algo que facilmente se resolva. Segundo, se isso for resolvido, isso não quer dizer que as abordagens racistas elas não vão continuar existindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu tenho trazido é as referências de outros autores brancos que não necessariamente eram antirracistas, mas que possuíam uma abordagem diferente. Ora, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que se este tal desse racismo estrutural não impediu que alguns brancos que estavam submetidos à estrutura do racismo, tanto quanto outros, uns tomaram um caminho e outros tomaram um diferente. E por que eu estou dizendo isso? Aí, de novo, por que meu foco é Celso Furtado e não é Caio Prado? Por que eu praticamente não cito Gilberto Freire? Por que eu não fui buscar os outros autores ao redor do Celso, a não ser como referência? Por um detalhe. Nenhum economista no Brasil, talvez em nenhum lugar no mundo, teve a oportunidade de criar instrumentos institucionais e políticas de desenvolvimento como Celso Furtado teve. Celso Furtado, eu falei, foi o interventor no GTDN. Do GTDN foi criada a Política de Desenvolvimento do Nordeste. Da Política de Desenvolvimento do Nordeste foi criado o CODENO. Do CODENO foi criado a SUDENE e ele foi o primeiro-ministro do Planejamento. Ora, isso não quer dizer que ele seja o culpado de todas as questões, mas o que eu quero chamar a atenção é que esta oportunidade de retirar do papel, retirar da sua mente e criar instrumentos e políticas públicas, ninguém teve. Por isso que nós temos que abordar esses economistas. Por isso que nós temos que trazer as referências de outros economistas que não são negros ou que são brancos, porque esses economistas que não são negros ou que não são negros e não necessariamente, que estão no mesmo lugar de privilégio, digamos assim, e que criaram outras teses, são eles as referências indiscutíveis de que a ação, o pensamento e a ação, a construção teórica e metodológica tinham caráter racista, e não quem está do outro lado apenas, porque os negros fizeram isso sempre. Se nós formos pegar, tá certo? As referências, ontem eu terminei uma aula de um curso de extensão aqui na UFBA, com os meninos do Desajustes em Economia, que é um pessoal que me faz um trabalho, e houve a apresentação. Na minha aula de encerramento, eu fiz questão de trazer o pensamento de Manuel Quirino, Guerreiro Ramos e Lélia Gonzalez. Mas eu abri meu curso com Milton Santos, Abdias do Nascimento e Luísa Barrios, transitei de Piketty a Amartya Sen e terminei com esses três. Por que eu faço isso? Porque eu quero mostrar que nós, negros, já vimos dizendo isso há muito tempo, inclusive negros que não são militantes, como o próprio Milton Santos. As teses de Milton Santos na geografia, elas são teses antirracistas, mesmo que ele não diga isso em nenhum momento de sua obra. Ora, nós estamos fazendo isso. E nós temos que matar a cobra e mostrar o pau, como se diz na Bahia, para mostrar que alguns pensadores brancos
que hegemonizaram teses na economia, na administração e na política pública. Inclusive, eles podem ter se tornado hegemônicos porque eles conseguiram traduzir o pensamento racista naquilo que interessava a elite brasileira. Então, quando alguém me vê trazendo teóricos, tá certo? Que não seja essa história de decolonialismo, ser decolonial é nós usarmos os instrumentos que nós quisermos, dentro de uma estrutura que nós temos autonomia. E não utilizar, por exemplo, a esquerda brasileira, que é fundamentalmente branca, ela usa fundamentalmente autores que são autores dentro da história do colonialismo, porque eles estão usando autores europeus. Não tem problema usar autores europeus. Mas como é que você compatibiliza isso que eles estão falando com o que nós estamos falando? Com aquilo que eu chamo de pensamento negro brasileiro. O pensamento negro brasileiro, inclusive, não é feito só por negros. Há autores brancos que desenvolvem metodologicamente, teoricamente, estruturas epistemológicas antirracistas. E é isso que nós precisamos para compatibilizar com isso. E aí eu estou respondendo a Aldair, mas para fazer uma ponte, professora, com o que você falou, o Fernandes, que você citou, é o Florestan Fernandes, que também está fazendo 100 anos esse ano de 2019 e 20, e que ele foi um dos responsáveis pelo projeto Unesco de 1950, da década de 50, que trazia o debate da questão racial, tá certo? Totalmente diferenciado do que foi hegemonizado. Aí a pergunta é, por que Celso se transformou hegemônico e não Florestan? Esse é o debate. Por que 60 anos depois se continua se falando de programas de desenvolvimento do Nordeste, quando depois de 60 anos o Nordeste continua subdesenvolvido? A própria renda média do Nordeste não teve o avanço que deveria ter tido com as políticas públicas de desenvolvimento pautadas apenas numa visão economicista do que seria desenvolvimento. Esse é o debate. Então, portanto, eu não posso abrir mão de um espaço desse. Porque o problema não é a gente falar para multidões, mas é a gente falar o que deve ser falado e registrado aonde deve ser registrado e ficar o nosso legado. Então, por isso o meu debate centraliza em Celso. E por outras questões, porque eu falo de um lugar que eu acho que poucos economistas no Brasil podem falar. Eu fui economista da Sudene. Eu sou fruto, minha formação como economista, depois da minha graduação, e eu não tinha nem concluído o mestrado, foi uma formação de 4 anos dentro da estrutura institucional criada por Celso Furtado. Eu conheci colegas de Celso Furtado. Eu fui amigo do primeiro diretor de recursos humanos que foi contratado por Celso Furtado, chamado Nailton Santos, que é irmão do Milton Santos, tio do Milton Santos Filho, que foi meu orientador de tese, e que era negro, mas foi contratado por Celso Furtado. O que mostra que o fato de você ter uma visão pessoal até antirracista ou de relação com os negros não significa que a construção do seu pensamento ela não esteja atendendo aquilo que a estrutura racista que estruturou, desculpa a redundância, a sociedade brasileira esteja sendo convergente. E tem outros elementos que nós vamos levar para lá, mas não vai dar tempo hoje. Mas a gente tem mais tempo para ver isso. Então eu queria de novo agradecer muito, agradecer a audiência, agradecer a Helena. Quero saber quem é essa sua prima, porque eu ainda não descobri quem é. Depois você me manda no WhatsApp para eu saber, mandar um abraço para ela por ter sido esse elo. E a você, Nogueira, e a toda a Reafro, e todas as pessoas que estão ao nosso redor, nesse período, já está com um tempinho que a gente vem militando nisso. Agradecer a oportunidade e os ensinamentos, né? Porque eu sou fruto de todo esse processo de formação, que não é só acadêmico. Talvez por isso eu me comunique bem, professor.
Porque da mesma forma que eu falo aqui, eu falo em qualquer lugar, na periferia de Salvador, no quilômetro. Tem um fato muito interessante. Quando eu tive em Atlanta, em 2012, só fechando mesmo, eu tive em Atlanta em 2012 com o governador Jacques Wagner, nós fomos fazer uma visita institucional a Atlanta, uma série de coisas. E quando eu voltei, eu era secretário de promoção da igualdade racial, eu saí de Atlanta, que é o que se chama de Wakanda, né, dos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu tive que ir para dentro do mato, para o quilombo Rio dos Macacos, porque a Marinha tinha cercado uma casa que eles não queriam que fizesse lá, e eles queriam derrubar. E as mulheres dos quilombos, lideradas por Rosimeire e outras mulheres e outros homens lá, eles entraram dentro da casa. Então eu saí de Atlanta para ir para o quilombo Rio dos Macacos, aqui, na periferia de Salvador, na divisa com o município mais próximo que tem aqui. Então, quem faz essa trajetória não vai ter problema nenhum em descrever as contradições de quem quer que seja naquilo que toca ao subdesenvolvimento brasileiro e à proposição. Nós não podemos pensar em desenvolvimento brasileiro sem ter nas estruturas de planejamento e desenvolvimento a questão racial como elemento central. Esse é o debate. Obrigado. Nogueira está mudo. Mudo e frisado, Nogueira. Você continua mudo, tem que desmutar aí. O Marlon está... Já desmutou. Resolvido? Tá todo mundo te ouvindo. Tá. Não, é isso, Elias. Eu vou passar para a Helena, para eu depois fazer já o nosso encerramento. Por favor, Helena, as palavras finais. Obrigada, eu quero agora só agradecer mesmo, agradecer pelo convite de estar aqui, agradecer ao universo por ter entrado em contato com o trabalho do Elias. Foi muito enriquecedor para mim, como professora, como intelectual, como militante de esquerda. Realmente virou uma chave e eu acho que agora a gente precisa divulgar ainda mais os trabalhos do Elias, fazer com que as pessoas saibam como adquirir, que as pessoas leiam Elias Sampaio, né? E consigam entender melhor o Brasil, né? Que eu acho que o Elias traz o Brasil para a gente. Eu esqueci de dizer como é que... Veja, o livro, ele é um livro que foi publicado pela Ocitec, ele está sendo vendido no site da Ocitec, na Amazon. Esses são os únicos sites que eu oriento que as pessoas que queiram comprar, comprem. Fisicamente, ele está sendo vendido, vai ser vendido pela Reaf, né? Lá a partir de Santa Catarina. E também aquelas pessoas que quiserem um livro com uma dedicatória minha, pode entrar nas minhas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. A partir das minhas redes sociais, podem entrar em contato comigo, que eu faço chegar esse livro ao mesmo preço de capa que está sendo vendido, tanto pela Amazon como pela Ocitec. Faço chegar esses livros com a dedicatória para todos e todos que me procurarem. Tá bom? Muito obrigado e vamos embora. Bom, encerrar essa nossa live, dizer que, como eu iniciei afirmando, né, que a live tinha um caráter especial, porque nós estávamos fazendo um lançamento nacional, nós fizemos as últimas 2 lives muito voltadas, né, para o debate contemporâneo, para o calor do debate que a gente está vivendo no Brasil, e particularmente o mês de novembro, o mês da consciência negra, né, ressaltando sempre o nosso grande herói nacional, Zumbi dos Palmares, né, como também Dandara e tantas outras figuras expoentes importantes da nossa história brasileira. Mas hoje nós fizemos o lançamento de uma obra importante, como bem disse o Elias, com uma história importante que foi aqui coroada por nós nessa live da Reafro. Desejar um final de semana, final de sexta-feira para todas e para todos o melhor possível, e dizer que a gente vai continuar, viu, professor Elias?
Helena, nós vamos continuar fazendo a conversa, porque a boa conversa, ela inicia, mas a gente nunca sabe quando termina, tá certo? Então eu passo agora para o Marlon para fazer o encerramento e deixo aqui o meu abraço e também o cumprimento aí de toda a nossa Rede Brasil Afroempreendedora e da nossa TV Reafro. E dizer que também o Elias faz parte, né, do nosso conselho acadêmico, científico, da escola